Olá, sejam todos muito bem-vindos. Alexandre de Moraes está trabalhando incansavelmente semanas antes das eleições. O objetivo principal é desarmar e tirar do jogo o candidato e atual presidente Jair Bolsonaro com a cumplicidade da grande mídia. Os eventos que antecedem as eleições serão decisivos para o resultado final. Para isso, é muito importante que tudo saia como planejado, sem contratempos, e eliminar do jogo empresários que apoiam o candidato da oposição é permitido no país de Alexandre de Moraes, que tanto luta pela nossa democracia. Autorizar a Polícia Federal a cumprir mandados de busca e apreensão em endereços de empresários apoiadores de Bolsonaro é o retrato mais fiel do que significa ser um país antidemocrático. A alegação de Alexandre de Moraes é que o grupo de empresários compartilhou supostos comentários de teor golpista em conteúdo exposto pelo jornal Metrópolis na última semana, falando em algum tipo de ação caso Luiz Inácio Lula da Silva vença as eleições presidenciais deste ano. A conversa aconteceu em um grupo de WhatsApp. Luiz Inácio Lula da Silva, desde que saiu da prisão, vem articulando a política de forma perigosa. Está dando entrevistas em todos os jornais do mundo continuamente, citando Bolsonaro como uma cópia barata de Donald Trump, induzindo a opinião pública a acreditar que está se criando uma conspiração entre os bolsonaristas para legitimar sua vitória, que já é dada por certa na grande mídia progressista internacional. Usar dessa narrativa desonesta é criar uma história crível para atuarem com as provas que eles mesmos estão produzindo neste momento que antecedem as eleições. Os resultados das pesquisas é uma delas. Infelizmente, os resultados divulgados por essas agências de pesquisas não condizem com a realidade. Basta olhar para as ruas e perguntar às pessoas se elas estão felizes com o governo Bolsonaro ou com a volta do Lula no cenário político brasileiro. O modus operandi dessa classe política que corrompe o sistema e leva o país ao poço do socialismo é cruel e sem piedade. São eles que não possuem nenhuma compaixão com as pessoas, até mesmo aquelas que morreram sem oxigênio em Manaus e tantos outros hospitais espalhados pelo Brasil há décadas. Nos momentos mais dramáticos, o senhor imitou pacientes de Covid com falta de ar. Imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Eu queria que você botasse no ar eu imitando falta de ar. Mas pelo que eu faço aí, que aqui é contra, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você estiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. O cara que tem falta de ar, ele vai para o hospital para fazer o quê? Para ser entubado. Meu Deus do céu. A piedade e compaixão que eles pregam com pieguismo faz parte da distopia imposta na sociedade que, em nome de um bem maior, destrói o equilíbrio dos poderes e da sociedade. Está muito claro que a guerra desequilibrada entre Lula e Bolsonaro é o fator principal desta polarização. Lula joga com o establishment, empresários, banqueiros, grande mídia, advogados, juízes, grupos que o apoiam e jamais cairão em busca de Alexandre de Moraes. Eles estão isentos de leis e têm total carta branca para ir para cima. Aliás, eles têm uma coisa em comum. Todos esses grupos mordiam 40% de tudo produzido no Brasil. E todos eles perderam essa boquinha nesse governo. E a mídia, essa exerce o seu poder, financiada por esses grupos para minar o governo. E o que todos querem com isso? A volta de um governo que ofereça para eles, de novo, os famosos 40%. Em 2021, isso representou 2 trilhões de reais. Ou seja, são 2 trilhões de motivos para não deixar o tamanho do Estado diminuir. Fazer democracia sem o povo pode não ser uma boa ideia. Jogar o candidato da oposição na arena de leões para ser comido vivo pode não ser uma boa ideia. Manipular narrativas desonestas para fraudar qualquer resultado pode não ser uma boa ideia. Induzir vereditos sem provas e criar situações extremas e exageradas pode não ser uma boa ideia. O eleitorado que não vota na esquerda está pedindo reconhecimento e clareza nas eleições em todo o mundo. Estados Unidos e Reino Unido mostram isso e esse pedido é legítimo e deve ser respeitado e não tratado como uma ameaça à democracia, que neste cenário atual já nem existe mais. Quando a sociedade está dividida em duas, a única posição política perdedora é aquela morna. Além disso, se alguém decidir que não há mais espaço para divergências e, sobretudo, divergências de opinião no mundo das leis sobre o discurso de ódio, da mentalidade woke, da rejeição da realidade, da doutrinação reivindicada como necessária, da perseguição para aqueles que oferecem tratamento médico alternativo ao imposto, não há outras opções senão a rendição ou o contraste.
Diante dessa ofensiva ideológica, não há possibilidade de suspender o julgamento. Ou aceita-se, aceitando assim todas as consequências de uma nova sociedade deplorável e desastrosa, ou luta-se para se opor a ela, confrontando as ideias e o debate de forma legítima. Se a política não entende que neste mundo é essencial e primordial indicar pontos fixos, diretrizes, princípios inegociáveis baseados na moral e na ética, então ela se condena a uma irrelevância ainda maior do que aquela em que a atual fase histórica pós-democrática tem relegado. Infelizmente, ou felizmente, a pandemia nos trouxe uma visão mais clara sobre a política. A pandemia foi o grande divisor de águas. A sociedade se dividiu entre aqueles que aceitaram o que lhes foi ordenado invocando a discriminação contra os outros e aqueles que preservaram as dúvidas que em muitos casos surgiram e se mostraram, com o passar do tempo, legítimas e bem fundamentadas. A isto, devemos acrescentar que não é certo a esquerda ter usado deste momento da humanidade para rotular aqueles que expressavam perplexidades e ideias opostas à política de saúde, impostas à sociedade por eles, como novax e fascistas, somente para propor novamente o velho e cansativo esquema do século XX, dominado por obscurantistas e reacionários. Esse esquema não funciona mais. Somente os consumidores das migalhas do Estado e aqueles que mordem os mais de 2 trilhões dos nossos impostos são aqueles que votam na esquerda, acentuando ainda mais o processo de contraste entre antropologias irredutíveis. A guerra entre o povo e o sistema foi travada, e é isso que eles temem. Quando uma nação inteira se levanta, milagres acontecem. Nós precisamos disputar o poder político, que através do poder político na democracia, por exemplo, Moema estava Cuba. Eles fizeram uma revolução, nós não fizemos uma revolução, esse é o nosso problema. A gente conquistou o poder pela via do voto. E pela via do voto, dentro da democracia que está estabelecida, a gente, por enquanto, está tendo que jogar com as regras dele. Esse é o problema.